Olá, a partir de hoje, nos nossos estudos diários, eu vou procurar me dirigir àqueles que estão começando a conhecer a doutrina espírita, aqueles que têm curiosidade de saber o que é o espiritismo, aqueles que têm curiosidade de conhecer a doutrina espírita. Então, nos próximos vídeos que irei gravar, uns 15, 20 vídeos, eu irei abordar alguns tópicos, alguns princípios, conceitos importantes de nossa doutrina, porque é uma forma de responder perguntas que muitos têm ao adentrarem a casa espírita, ao buscarem o espiritismo. Então, conceitos como obsessão, como reencarnação, como mediunidade, como passe, como tratamento espiritual, como o que é uma casa espírita, como o que é a doutrina espírita, o que é Consolador Prometido, o que é a terceira revelação, alguns aspectos dos princípios da doutrina espírita, alguns aspectos relativos à comunicabilidade dos espíritos, à pluralidade das existências, à pluralidade dos mundos habitados, a terceira revelação, como a gente falou aqui. E é isso um pouco que a gente vai abordar para explicar a muitos que buscam a nossa doutrina, que chegam, que batem a porta à casa espírita, muitas vezes motivados pela dor, pela perda de um ente querido, a explicação da morte segundo a visão espírita, motivados por problemas, por dificuldades, por necessidade de pedir um auxílio ao mundo espiritual. Então é desmistificar tudo isso, explicar que tudo isso faz parte das leis naturais, do amor de Deus, da previdência divina que sempre nos aborda, que sempre nos ampara, que sempre nos acolhe. Então é isso que a gente vai fazer a partir de hoje, começando nesse primeiro vídeo da série Conhecendo o Espiritismo, tentando responder à pergunta: o que é o Espiritismo? Bom, queridos amigos, o Espiritismo tem uma pequena obra de Kardec chamada O que é o Espiritismo, que é uma obra que a gente recomenda, que todos devem ler, porque são princípios fundamentais que começa falando da biografia do autor da doutrina espírita, do senhor Hippolyte Léon Denis Arrivaio, um educador francês, discípulo de Pestalozzi, que ao tomar conhecimento dos fenômenos que então aconteciam na Europa das mesas girantes, ele começou a pesquisar para que por trás de tudo aquilo havia a resposta para muitas das indagações da ciência, da filosofia de todos os tempos, a explicação da origem, do destino das almas, da morte, o porvir da humanidade. E a ele mesmo ele prometeu pesquisar, aprofundar-se, e assim foi, com o auxílio de alguns médiuns, com os cadernos recebidos por alguns companheiros que já faziam algumas reuniões mediúnicas. Ele foi o bom senso encarnado que codificou a doutrina espírita. E o nome Allan Kardec decorre de uma revelação que ele recebeu de um espírito protetor em uma reunião de nome Zéfiro, que lhe revelava que Allan Kardec era um nome que ele teve em uma encarnação passada, mais ou menos 900 anos antes de Cristo, na França, nas Gálias, numa região chamada Gálias, onde ele havia sido um sacerdote druida, uma, uma, uma religião semelhante aos celtas, e nesse momento ele utilizava-se do nome de Allan Kardec. Então, foi sugerido a ele que, ao invés de assinar como Hippolyte Léon Denis Arrivaio, já conhecido educador francês, para que não confundissem a obra com mais uma obra daquele educador já conhecido, reconhecido pela academia, pela ciência, ele assinasse como um desconhecido chamado Allan Kardec. E foi assim que, a 18 de abril de 1857, com auxílio de diversos médiuns, ele começa a doutrina espírita com um livro de perguntas e respostas, inicialmente de 501 perguntas, em sua primeira edição, onde ele revela os aspectos filosóficos da doutrina espírita. A sua segunda edição, mais ou menos 1860, vieram mais 518 perguntas e é
a edição que nós temos hoje como basilar da doutrina espírita, o primeiro livro da doutrina espírita, codificado pelo senhor Allan Kardec, organizado pelo senhor Kardec, mas com auxílio de diversos espíritos e de diversos médiuns, que assinam como a falange do Espírito de Verdade, a falange verdade, para nos trazer essa revelação. E são essas 1019 perguntas que compõem o Livro dos Espíritos até hoje, dividido em 4 livros. O primeiro livro, o livro das causas primárias, que aborda a questão de onde viemos. O segundo livro, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, que aborda a questão do que somos espíritos. O terceiro livro, ou terceira parte, o livro das leis morais, que aborda o aspecto moral baseado no Evangelho do Novo Testamento, que nos revelam 10 leis naturais, a lei de liberdade, lei de amor, justiça e caridade, lei de reprodução, lei de destruição, lei de igualdade, lei de adoração, as 10 leis que Kardec aborda como os princípios morais que devemos seguir. E a quarta parte, o quarto livro, das esperanças e gozos futuros, que nos explica para onde vamos. Então, nós temos o Livro dos Espíritos dividido em 4 partes, que depois ele foi melhor aprofundado, sendo a primeira parte de onde viemos, sendo melhor explorado numa nova obra chamada A Gênese. A segunda parte do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, das relações com os espíritos, foi melhor aprofundada numa outra obra chamada Livro dos Médiuns. A terceira parte das leis morais, ela foi melhor detalhada e aprofundada com a codificação de uma outra obra intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo. Não é um evangelho segundo Allan Kardec, é o Evangelho segundo Jesus de Nazaré e todo o Novo e Velho Testamento. Apenas o que acontece são os comentários de Kardec a respeito das máximas do Cristo e do Novo Testamento e o comentário dos Espíritos, que comentam as informações reveladas pela segunda revelação, que vem ser o cristianismo. A quarta parte, melhor aprofundada num livro chamado O Céu e o Inferno, que nos revela o porvir da humanidade, conceito de céu, de inferno, de purgatório, e diversas comunicações trazidas por diversos espíritos recebidos na pátria espiritual em diferentes situações, espíritos felizes, infelizes, sofredores, suicidas. Então, são revelações das almas dos homens que viveram na Terra, que voltam através da mediunidade de muitos para nos revelar o porvir da humanidade. Então está aí, queridos amigos, a doutrina espírita revelada por Allan Kardec nesse período de mais ou menos 1857 a 1869, quando ele desencarna. Ele ainda deixa uma outra obra quase pronta, que é intitulada Obras Póstumas, que veio a prelo depois do seu desencarne. Mas ele mesmo, nesse primeiro livro, chamado O que é Espiritismo, ele nos define o que é o Espiritismo. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que dimanam dessas relações. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Então, é de se apreender daí que a doutrina espírita é baseada nos princípios filosóficos, nos princípios científicos, e nestes dois se apoiam na Terra, nas relações com o mundo material. E o seu vértice vertical nos liga a Deus, no seu aspecto religioso. Então, a doutrina espírita possui os 3 aspectos, o tríplice aspecto é ciência, filosofia e uma consequência religiosa que nos liga a Deus. A doutrina espírita tem como princípios 5 princípios: a existência de Deus, a existência dos espíritos, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. A consequência de tudo isso é o grande destino de todos nós, o grande objetivo da doutrina espírita, a nossa transformação moral. É por isso que
Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende para domar as suas más inclinações. Essa definição está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Está aí, queridos amigos, uma pequena definição, um pequeno resumo do que vem a ser Espiritismo. Na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec nos revela que para algo novo tem que ser definido um título novo, um nome novo, uma denominação nova. Por isso que nós somos os espíritas, ou os espiritistas, aqueles que seguem a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, a doutrina codificada pelo senhor Allan Kardec, com o auxílio de diversos médiuns e diversos espíritos. Na doutrina espírita não há um profeta específico. Há sim a voz dos homens que já viveram na Terra, que voltam de uma forma universal para nos falar do que somos, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos. Está aí, queridos amigos, essa nossa primeira parte do estudo que faremos em seguida de Conhecendo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre.